Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia. Vamos louvar a Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, em nome de Jesus. E ver a graça e a manifestação de Deus. Consagra aí o seu dia na presença do Senhor. Saiba que Deus está tomando conta de tudo. Em nome de Jesus, quando eu falo isso, às vezes o seu desafio é maior do que você imagina. Mas deixa eu te dizer, ele não é maior do que Deus. E Deus tem vitória. Consagre o seu dia ao Senhor e Ele está cuidando de tudo. Está cuidando mesmo, tá bom? Em nome de Jesus. Toma posse da palavra. Às vezes a palavra parece simples. É isso mesmo. É simples. A palavra é simples. Deus nos dá a palavra de maneira simples. Para que nós possamos entender e viver as manifestações de Deus. Presta atenção aqui comigo. Texto base logo de cara. Josué capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Tá bom? Depois Daniel 2, 17, 18, 19. E Mateus 4, versículo 1. Olha só. Encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, então presta atenção. Ainda Deus vai dar a direção para Josué no próximo capítulo. Não deu ainda. Aqui ele já está próximo de Jericó. De repente, encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Então, a espada, algumas versões vai falar fora da bainha, né? Empunhando, estava com a espada na mão. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Presta bem atenção. Tem alguém com a espada na mão. Vamos ilustrar aqui, vai de conta que ele estava num cavalo. Não sei se estava, mas eu só estou dizendo aqui para, né? E com a espada na mão. Irmão, Josué vai logo lá ver o que está acontecendo. Ele mesmo foi. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Então, o homem lhe informou: Não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Olha, mas que coisa é que é essa? Não sou do teu, não sou dos teus e nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Olha só. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra e, em sinal de reverência, lhe indagou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Irmão, você já parou para pensar? Quem é esse aqui? É um anjo? Eu não sei se é um anjo. Alguns falam que é o anjo, Miguel. Alguns falam que é o próprio Jesus, que é o próprio Senhor. Irmão, eu não sei quem é. Mas deixa eu te falar. Qual que é a patente dele? Comandante. Ele que comanda o exército inteiro do Senhor. Se nesta ocasião aqui é Jesus, se é o anjo Miguel, né, um dos primeiros príncipes, né, Daniel fala depois, né, então um dos primeiros príncipes, né, quando o anjo fala, né, para Daniel, um dos primeiros príncipes, Miguel e tal. Irmão, eu não sei quem é, não vou saber te falar nessa ocasião, mas deixa eu te dizer uma coisa. Por que Deus mandou um anjo, o comandante do exército dele, presta atenção. Então, aproximou-se e perguntou: És dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou: Não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se aos pés, com o rosto rente à terra, e em sinal de reverência lhe indagou:
Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Escuta o que ele vai te falar, em nome de Jesus. Presta bem atenção. Você vai ler, vai reler, vai ler, vai reler, e o Espírito Santo vai falar com você cada vez mais. Ó, o chefe do exército de Yahvé, de Deus, né? Yahvé, respondeu-lhe. Respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Irmão, termina o capítulo, vai para outra parte. Agora me fala uma coisa: por que que Deus mandou esse anjo e ele fala tudo que ele é? Ó, eu sou o comandante do exército do Senhor, eu tenho a responsabilidade de comandante, não é isso que ele está falando? Ó, venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Aí Josué já se ajoelhou, prostou ali. Alguns falam que é Jesus, por quê? Porque ele recebe a adoração, e anjo nenhum recebe a adoração, ele recebe. Irmão, eu não sei, mas o que eu quero te dizer é que Deus está dizendo assim, ó, filho, ele está falando assim, ó, eu sou comandante do exército, tenho a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Irmão, agora você já parou para pensar? Por que que Deus manda esse anjo, ou se é o próprio Senhor Jesus, né? Porque a gente está falando do Velho Testamento, o próprio Senhor, para falar para Josué, ô Josué, descalça aí o seu pé desse lugar porque é santo? Quem falou isso para alguém? Foi Deus que falou para Moisés, não foi? Quando ele está lá na sala, descalça aí o seu pé, porque o lugar que você está é santo. Querido, ele veio com toda a força, todo o poder, ele não mandou ninguém, ele não mandou. Ó, deixa eu te dizer, quando Daniel está lá orando, veio lá o anjo Gabriel para entregar a missão. Assim como veio o Gabriel e entregou lá para Maria, que ela ia ser, ia ficar grávida do Espírito Santo. Irmão, deixa eu te falar. As batalhas da sua vida, você vai vencer em santidade. Em nome de Jesus, as batalhas da nossa vida, nós vamos vencer em santidade. Tira. Agora, imagina só, por que que um anjo de tal grandeza, ó, presta bem atenção quem ele é, responsabilidade, veio com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor, mas não poderia vir um outro anjo, o que entrega lá a mensagem? Ô, irmão, tem gente que é presidente, não é? Tem gente que é que não é o presidente, que tá mais ali. Vamos entender as coisas e entender de maneira clarinha? Que ele tá, o que essa mensagem passa para mim, para você? Querido, que ele mesmo vem para batalhar conosco em nome de Jesus. E o que ele está nos dizendo? Essa batalha, você vai vencer em santidade, querido. O que ele está falando? Descalça os pés, ó, descalça as sandálias dos meus pés. Mandou um anjo falando que é da comandante para ele só, ó, tira o pé aí, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você está é santo. O que ele está querendo dizer? O que nós precisamos entender? Filho, eu vou com você, eu mesmo venho para te avisar que eu estou com você, estou contigo, em nome de Jesus. Deus vem. O que ele está falando para mim? Descalça aí a sandália dos seus pés, em nome de Jesus. O lugar que você está é santo. Pisa aí com o seu próprio pé, sente a presença. Sabe o que é? Você sabe que quando você já viu algumas pessoas dizerem assim? Presta bem atenção no contexto, tá? Que muitas vezes, quando nós precisamos, muitas vezes, estar em contato com a terra, com pisar assim, para que o nosso corpo tenha um contato com terra, com terra, sabe? Terra mesmo, né? E eles falam lá do estudo e tudo mais. Deixa eu te dizer, querido, não coloca nada que impeça de você sentir a presença de Deus em nome de Jesus. Porque assim, ó, você sabe que um chinelo, um sapato, ele é isolante, né? Então, se você está lá mexendo com a eletricidade, ele vai impedir que a energia entre no teu corpo. Você não quer levar um choque, eu não quero levar um choque, porque a gente está
trabalhando ali, né? Eu tô falando isso para tentar te explicar. Tira aquilo que impede de você receber o poder de Deus. Eu tô falando que você está em pecado, que você não, eu tô falando que tira o que impede do poder fluir em nome de Deus. Será que eu preciso me abrir mais para Deus? Ele tá falando que, ó, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está pisando é santo. Deixa o poder fluir dentro de você, que você está no lugar santo. Irmão, o que Jesus falou para mim e para você? Entra no teu quarto, que você vai falar com Deus. Tira aquilo que impede o poder fluir na tua vida, em nome de Jesus, na nossa vida. Olha só, vamos continuar o contexto aqui. Então foi dispensado. Daniel 2:17. Eu vou voltar aqui no Josué, mas vamos lá. Ó, Daniel 2:17. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, né? Depois ele recebe o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ele pediu que suplicasse ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia. Versículo 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou a Deus do céu, dizendo em aramaico. Aí ele vai louvar e adorar. O que eu preciso entender? Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite por meio de uma visão. O que eles foram fazer? Foram buscar a Deus. E na hora que você está buscando a Deus, o poder vai fluindo. Tira a sandália dos seus pés. Eu não estou falando de pecado, querido. Eu não estou falando. Tira aquilo que impede o poder fluir. Em nome de Jesus, tira aquilo que impede. O que está impedindo do poder fluir? Será que é algum pensamento mal que eu tenho de alguém? É algum julgamento que eu tenho de alguém? Será que é o que? Eu estou eu estou limitando o poder de Deus, eu estou ali limitando as coisas de acontecer? Imagina só, Deus mandar o comandante do exército dele para falar com Josué. Ô Josué, sabe o que eu vim aqui dizer para você? Eu, o comandante do Senhor, eu estou com a responsabilidade do comandante do exército do Senhor. Irmão, se você entender isso, nessa grandeza, porque a gente sabe que, né, vai ter uma batalha contra Satanás, contra os demônios, você está entendendo quem é e quem ele está falando? Ele está falando que está conosco, querido. Tira aquilo que impede do poder fluir em nome de Jesus. Tira aquilo que impede de você receber a manifestação de Deus. Eu me lembro de uma ocasião que nós estávamos no clamor e busca pelo Espírito Santo, pelo batismo, e estava lá todo mundo, aquele clamor, aquela coisa, e cada um era batizado numa semana. Aí a gente ficava com um monte de pensamento, um monte de coisa. Aí quando a gente deixava fluir, a coisa acontecia. Querido, em nome de Jesus, deixa o poder fluir na tua vida, em nome de Jesus. Você vai buscar, você vai clamar, e Deus vai dar a revelação. Vamos fechar aqui com Mateus? Ó, Jesus foi então conduzido pelo deserto, pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Presta bem atenção, Jesus foi conduzido pelo Espírito, Espírito Santo de Deus. Ele estava como humano, como ser humano aqui nessa terra. Presta bem atenção, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui ele estava como ser humano. O Espírito Santo estava conduzindo as coisas. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida que você vai vencer o deserto, mesmo que lá tenha um Satanás, em nome de Jesus. O que eu preciso entender? Deixa o poder fluir que as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Tira a sandália. O que está impedindo de você estar em contato direto com aquilo que é santo? Em nome de Jesus, tira aquilo que impede de você estar em contato. Presta bem atenção. No versículo 10, do versículo 3 em diante, o diabo começa a dar um monte de sugestão. Ó, transforma essas pedras em pão. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí Jesus responde: não, só de bom verá o homem. Aí depois pula do pináculo, faz não sei o quê. Querido, deixa o poder do Espírito fluir, tira aquilo que impede que você esteja em contato direto com um lugar que é santo. Em nome de Jesus, tira aquilo que impede.
Você está entendendo o que ele está falando com você? Em nome de Jesus, você está entendendo a grandeza? Ô irmão, em nome de Jesus, é de Deus essa palavra. Aonde um ser como eu ia ter capacidade de entender isso? Você sabe que é de Deus, em nome de Jesus. Presta bem atenção. Lá no versículo 10 ele diz: ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirá. Querido, mantenha a sua adoração pura diante de Deus. O que quer dizer pura? Adora a Deus, querido. Não adora ninguém, não. Não adora o fulano, não adora o ciclano. Eu amo o fulano, eu amo a ciclana, mas eu não vou adorar, eu vou adorar. Adorarás porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. O que eu estou servindo? Será que eu estou servindo a minha carne? Será que eu estou servindo o meu ventre? Será que eu estou servindo as ideias da minha mente, das situações? Não, querida, adora só a Deus. O que vai acontecer? Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu tenho que passar por essa etapa. Com o que eu vou passar? O que Deus nos deu? Palavra, consagração, jejum, oração. Como é que Daniel venceu? Através da oração. Como é que ele teve a resposta de Deus? Deus foi lá e revelou para ele. Mas o que eu preciso fazer? Texto base. Tira a sandália do seu pé. Quem veio falar? Você está entendendo? Quem veio falar? Tira a sandália do teu pé, que ele tira aquilo que impede do poder fluir, porque você está entendendo? Você entendeu o contexto que eu falei da gente ter uma proteção ali para que a energia elétrica, a gente vai mexer numa fiação, né? Você põe lá alguma coisa lá, você põe o pessoal que mexe na rua, eles colocam lá uma luva bem grandona e mexe com a vara bem grande quando eles vão ligar eu vou falar disjuntor, mas tem um outro nome técnico, tá? É como se fosse um disjuntor que conecta uma rede a outra rede, aí ilumina um bairro todinho, sabe? Então eles ligam aquilo lá com a vareta e com a luva bem grandona que vem até os braços, né? E de borracha, para que não tenha contato. Querido, por quê? Porque se tiver contato, vai entrar energia elétrica, eles vão levar um choque. Deixa eu te falar, tira a sandália. Em nome de Deus, tira a sandália do seu pé. O que Deus está falando? O que é a sandália? Eu não sei o que é a sandália, queria muito saber para te falar de maneira clarinha, mas ele está falando aí para você agora. Vamos orar que não tem mais nada para falar. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, Pai, obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia, Senhor, em nós. Nós te louvamos pela tua grandeza, a tua graça e a tua presença, papai. Senhor, quão pequeno nós somos, Pai. Jesus, a começar por mim, Pai, abre a minha mente para que eu possa entender qual é as sandálias que eu preciso tirar, Deus, o que eu preciso tirar para que eu possa sentir e me conectar diretamente com o poder do Senhor, porque o Senhor falou que o lugar que nós estamos pisando é santo. Então, Jesus, eu entendi, Pai, que o Senhor falou para o Josué aquele dia, mas o que está impedindo, Deus, de nós estarmos em contato direto com a Tua presença? Senhor, aniquila a nossa carne, nos dá sabedoria. Deus, coloca as Tuas mãos nos nossos olhos, Pai, aquilo que nós vemos, aquilo que nós desejamos no nosso coração, aquilo que nós falamos, Deus, aquilo que está na nossa mente, Pai, que pensa o que não é para pensar, dá vazão para a carne, tira, quebra com o Teu poder, mas eu peço, Senhor, tira tudo aquilo que impede de nós estarmos em contato direto com a terra santa, com a santidade do Senhor, com aquilo que é santo, para que o Seu poder flua na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, eu peço a Ti, alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus, e opera com o Teu poder, a Tua graça, em nome de Jesus. Abençoa cada um, livra do mal, das articulações das trevas, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.